Olá, o meu nome é Pedro Brito, sou associado na Nova SBE e diretor da iniciativa Voice Leadership. Esta iniciativa pretende apoiar pequenas e médias empresas a tornarem-se mais competitivas através da aquisição de conhecimento e promovendo também o acesso a uma rede de contactos relevantes para apoiar o seu crescimento. Para além do programa formativo presencial, a iniciativa conta também com conteúdos complementares online que pretendem explorar temas mais específicos do interesse das PMEs. Hoje temos connosco a Paula Delgado, partner da Keep Talent Portugal, mentora, coach, formadora e consultora de bem-estar e felicidade. Tem mais de 20 anos de experiência em cargos de liderança, tendo sido diretora-geral de uma PME. Uma das suas áreas de especialização é o bem-estar e a felicidade no contexto empresarial. E hoje terei a oportunidade de entrevistar a Paula para que todos os gestores das PMEs possam saber mais sobre este tema do plano estratégico de bem-estar e felicidade, que não é uma coisa muito normal nas organizações. Bem-vinda, Paula, ao podcast do Voice Leadership. Muito obrigada pela oportunidade e para mim também é um privilégio hoje estar aqui. Tu, enquanto mentora, tens sido muito generosa também a partilhar a tua experiência e, naturalmente, também a tua disponibilidade para que todos os gestores das PMEs possam saber mais sobre aquilo que é a tua área de especialização. Hoje vamos falar de um tema que às vezes nem sequer é muito confortável para os gestores das PMEs, que é o tema de um plano estratégico de bem-estar e de felicidade. Porquê que uma empresa deve ter um plano destes? Porquê que deve ter um plano de bem-estar e felicidade de uma pequena e média empresa? Uma pequena e média empresa, acima de tudo, também deve ter um plano de estratégia de bem-estar e felicidade. Porquê que uma pequena e média empresa pode ter um plano de negócios ou um orçamento direcionado para uma estratégia financeira e não tem um plano estratégico direcionado para as pessoas, focado nas pessoas? É importante, muito importante que haja um plano estratégico. Porquê? Direcionado para as pessoas e, acima de tudo, porquê? Porque as pessoas são o capital humano que alavanca a empresa, que torna uma vantagem competitiva. E porquê também ter um plano estratégico? Para que não haja medidas avulso, mas sim haja uma estratégia para cuidar dessas pessoas, desses talentos, fidelizar esses talentos, atrair talentos. Nós sabemos que é extremamente desafiante hoje em dia, quer atrair, quer fidelizar talentos. Portanto, o plano estratégico de bem-estar e felicidade é crucial para que a empresa também possa atuar nessa área e ter resultados também, acima de tudo, resultados no negócio. Sem dúvida nenhuma, ele depois no final do dia tem impacto nos resultados. Mas uma coisa é um plano estratégico de recursos humanos, que muitas vezes também existe e às vezes não existe e é fundamental e tem esse papel de recrutamento, desenvolvimento das pessoas. Mas aqui estamos a falar de um termo diferente, ou é a mesma coisa? Sim. Um plano estratégico de recursos humanos e um plano estratégico de bem-estar e felicidade. Não, estamos aqui a falar de um pode complementar o outro, mas estamos a falar aqui neste caso, da área específica do bem-estar e da felicidade. Então, no bem-estar e na felicidade, vamos acima de tudo promover iniciativas para que as pessoas se sintam felizes. Pode efetivamente ser o Departamento de Recursos Humanos a tratar também disso, como outra área. O que é importante é termos os embaixadores do bem-estar e da felicidade na nossa empresa para que possam colocar esse plano em prática. Que tipo de iniciativas, que tipo de atividades é que tu podes trazer a título ilustrativo para que as pessoas consigam perceber qual é que é a vantagem de ter este tipo de planos dentro da sua organização? Então, acima de tudo, cada empresa é uma empresa. Eu não defendo planos standard, eu acho que cada empresa tem as suas próprias dores, tem as suas próprias características, então nós, se queremos ter resultados, temos que conhecer bem. Então nada como fazerem entrevistas e num espaço pequeno, e isso também é muito importante numa PME, e vou só reforçar isso, porque numa PME onde o número de pessoas é um número mais reduzido que propriamente uma grande empresa, mas é importante porquê? Porque as pessoas têm um relacionamento muitas vezes até familiar, muito próximo, então nada como ter aqui esta questão do bem-estar e da felicidade, para fortalecer esses relacionamentos, para criar relacionamentos autênticos, positivos e que gerem resultados. Então, iniciativas que podemos fazer. Eu defendo 3 patamares de iniciativas e uma das questões que muitas vezes as pessoas vêm ter comigo e dizem assim: Paula, mas eu já fiz tantas iniciativas, já tenho tantos cestos de fruta, dou aulas de yoga, tenho alguém que vem dar aulas de yoga, faz tantas coisas e eu não sinto resultados. Porque isto vai muito além disso. Porque há 3 patamares de iniciativas no bem-estar e na felicidade. E se nós queremos ter resultados, não podemos ficar por aquelas que provocam, entre aspas, aquele bem-estar e aquela felicidade imediata, que é as aulas de yoga, ter o jantar de Natal, celebrar o aniversário do colaborador. Essas vão provocar
vão gerar no colaborador um bem-estar e felicidade a curto prazo. Ele sente aquele, uau, sinto-me tão bem, estou feliz hoje. Mas temos que ir mais à frente, temos que criar também iniciativas no Estado que provoquem a paixão do colaborador. Para quê? Desenvolver aqui o estado em que o colaborador se sinta tão bem no seu local de trabalho, o tempo voa, é aquela coisa maravilhosa, estou tão absorvido nas minhas tarefas que eu nem me apercebo do meu trabalho. Portanto, isso é importante. E como é que uma empresa que iniciativas é que pode fazer para criar, então, esse estado de paixão no colaborador? Então, nada mais do que analisar que comunicação é que está a existir entre o líder e as suas equipas. Entre as suas equipas, que relacionamentos é que existem? Fazer, por exemplo, uma caminhada fora do local de trabalho, num ambiente informal, onde as pessoas se sintam assim, mais desligadas do local e possam dizer também o que é que gostam e criar aí estas relações autênticas, as relações que vão gerar significado, que é o próximo patamar. O próximo patamar é o patamar do propósito e a empresa tem que atuar nesse patamar. Porquê? Porque é esse patamar que o colaborador vai sentir aquele significado no seu trabalho. Ou seja, ele vai perceber de que forma é que o meu trabalho contribui para um bem maior. Acorda de manhã com aquela motivação, uau, vou para o meu trabalho, vou feliz, vou bem. Mesmo que existam algumas coisas, e estar feliz não é estar sempre num estado de emoções positivas. Também temos aqui a questão das emoções negativas. Mas ele sente-se bem, sente-se acarinhado, sente-se bem naquele local, sente um propósito e tem o seu propósito alinhado com a sua organização. Quando nós conseguimos implementar estes 3 patamares, e aqui, Pedro, podes-me colocar, então, mas como é que eu posso aqui trazer que o colaborador sinta o significado no trabalho? Primeiro eu tenho que observar, e isto numa pequena e média empresa é mais simples nós observarmos porque temos menos pessoas, então olhar bem para cada pessoa e tentar perceber em que patamar é que esta pessoa está em relação ao seu trabalho, qual é a percepção dela em relação ao seu trabalho. Tu achas que cada pessoa está num patamar diferente, no curto prazo, na paixão ou no propósito? Sim, a nível de como é que vê o seu trabalho, pode estar em 3 patamares distintos. Pode não estar ainda no patamar do propósito. Ou seja, pode estar no patamar, para ela é um mero emprego, vou lá, cumpro o meu horário porque tenho que fazer e preciso do meu salário ao final do mês, portanto há uma relação entre... É mais transacional, não é? Transacional, exatamente. Posso estar o meu colaborador pode ver o meu trabalho pode ver o trabalho como num patamar de carreira. Eu quero progredir, eu quero evoluir. Ou então pode estar a ver já num patamar de significado. É esse que traz o propósito, que é, ele percebe que o trabalho dele tem impacto. Ou seja, está a prestar um serviço, ele colabora como? E eu partilhar mesmo a história, para que ele tenha noção. Ok, o teu trabalho impactou este cliente impactou esta família pertencia a outro país, vamos imaginar. Tudo isto é uma cadeia, ou seja, contribui para um bem maior. E estas são, para ti, as fases de sucesso de um plano estratégico de bem-estar e felicidade? Sim, para mim, então, a primeira fase, eu tenho que medir. A primeira fase passa pela medição. Okay. Eu tenho que medir numa pequena e média empresa, sentar-me com o meu colaborador, fazer um questionário, o que é que ele gosta, o que é que ele não gosta, o que é que ele valoriza, fazer até um questionário anónimo também, onde vou avaliar digamos que aqui 6 dimensões. Como é que ele está em termos de emoções positivas em relação ao seu trabalho, como é que ele está em termos de compromisso com o seu trabalho, o relacionamento que ele tem com a sua liderança e com os seus colegas de trabalho, se ele sente que está a alcançar as conquistas que ele deseja no local de trabalho, se ele sente, acima de tudo, que o seu local de trabalho proporciona-lhe um bem-estar físico e mental. Portanto, avaliar. A primeira fase é avaliar. Mas acho que há aqui uma coisa também muito importante. Para criar um plano estratégico de bem-estar e felicidade, aquilo que eu costumo também fazer e aconselhar, e na prática fazer, é o que é que a empresa já tem. Não vamos deitar fora o que já existe. O que é que existe? Qual é a taxa de turnover? E quando eu digo turnover, estamos aqui a falar da questão da rotação das pessoas. Há muita rotação? É em alguma área específica? O que é que existe em termos... Existem muitas reclamações de clientes? Porque isso também pode ter a ver com o Estado. Porque se eu estiver feliz, isto é tudo uma cadeia, não é? A minha fidelização de clientes também vai aumentar, não é? A minha produtividade também. Portanto, eu aferi, eu medi, a seguir eu vou ver. Ok, então onde é que eu tenho que atuar? Muito importante. Ter atenção, por isso é que o plano é personalizado. Quem é o meu público-alvo? As idades, o que é que valoriza também. Depois, já medi, vou então definir nos 3 patamares que iniciativas é que eu vou implementar, porque os 3 são importantes. Então, no prazer, o que é que eu vou implementar? Na paixão, no propósito, quais é que são as minhas iniciativas que eu vou implementar? Já defini as iniciativas, passo seguinte,
vamos implementá-las. Vamos aqui identificar quem é que são os nossos embaixadores do bem-estar e da felicidade, aqueles que podem ser, digamos, aqueles que podem vestir aquela camisola e que vão influenciar a felicidade e o bem-estar, porque eu acredito que isto não se vende, mas sim influencia-se. E depois, no final, vamos monitorizar, porque para analisar se efetivamente é preciso algum ajuste ou não, ou se está tudo a fazer sentido. Perfeito. Então deixa-me só partilhar contigo o que é que eu capturei da nossa conversa até ao momento. E, por favor, complemente e reforce alguma ideia. O tema que trazemos hoje está relacionado com um plano estratégico de bem-estar e felicidade que é diferente de um plano de recursos humanos. Ainda que possa ser gerido pela Direção de Recursos Humanos ou por quem tem a gestão de pessoas ou pelo próprio gerente ou empresário. E tu, no início, dizias, se uma empresa tem um plano de negócios que tem como objetivo uma perspectiva mais financeira, com impacto no negócio, nos resultados do negócio, então um plano estratégico de bem-estar e felicidade tem um impacto, não é no negócio direto, mas é nas pessoas, mas no final do dia, se tiver tudo bem feito, também terá um impacto financeiro, um impacto nos resultados. Isso é o que todos desejamos. Pode ser uma vantagem competitiva, mas não faz sentido lançarmos iniciativas ad hoc, muitas vezes copiamos coisas que outras empresas fazem, não é? E está na moda. Eu também tenho uma mesa de ping-pong, eu também tenho aula de yoga, também vamos fazer uns passeios e depois, se não estiver alinhado com aquilo que de facto faz sentido para aquela organização, então mais vale não fazer. Então o plano pode ter diferentes iniciativas e tratando-se de uma PME, como tu tinhas referido, por ser uma organização com menos pessoas, existe normalmente maior proximidade e também temos que tirar partido disso, muitas vezes porque permite-nos fazer um diagnóstico bastante mais profundo. As iniciativas têm diferentes patamares. Tu tinhas comentado que há um patamar mais de prazer, um de paixão e um de propósito. O de prazer está mais ligado a iniciativas de curto prazo, segundo percebi, mais imediatas, que podem ser atividades desportivas, de lazer, jantares de Natal, falaste no aniversário do colaborador. Depois temos algumas iniciativas no segundo patamar de paixão, não é? A paixão do colaborador, e aqui reforçaste muito a ideia da comunicação, a comunicação com a liderança, entre a liderança e o colaborador, mas também entre pares, não é? Com o resto da organização, e que podem ser traduzidas em iniciativas de comunicação mais informais. Até pode ser uma caminhada, um passeio, mas momentos mais autênticos que permite promover essa proximidade e que permite também amplificar esta sensação de paixão por parte do colaborador com a empresa. E depois tem o nível do propósito, do significado, que deve-se alinhar, na medida do possível, aquilo que é o propósito do colaborador com o propósito da empresa e vice-versa. É um exercício mais difícil, por isso é que é o terceiro patamar, mas aquilo que achei curioso é que podemos ter colaboradores que estão estimulados apenas por um dos patamares e não todos ao mesmo tempo. O primeiro, mais numa perspectiva transacional, não é? Porque eu tenho um emprego, quero um salário e, de facto, estas iniciativas de prazer são um valor acrescentado àquilo que eu já tenho transacionalmente. Depois tenho num segundo patamar o tema da carreira. Eu estou apaixonado pela minha organização, pela minha chefia, pelos meus colegas, mas eu tenho uma agenda também de evolução e realização profissional, tendo em consideração o meu desenvolvimento de carreira, e depois o tema do propósito, que já tem mais significado, tem uma causa por trás e que, naturalmente, o nível de compromisso para com a organização é muito maior. Como é que se faz? Partilhaste 4 fases. Uma primeira de medir, e de facto é algo que é muitas vezes negligenciado por parte de quem cria um plano, seja de negócios, seja um plano de bem-estar e felicidade. Medir por observação, com questionários, com entrevistas, conversas, na prática fazer um bom diagnóstico para perceber várias coisas. Por um lado, qual é que é o patamar em que aquele colaborador está, sobretudo, isto torna-se mais fácil quando são organizações de pequena dimensão, qual é a relação que tem com a liderança, se os seus objetivos profissionais estão ou não a ser alcançados, se é uma pessoa que é jovem, se é mais velho, porque pode ter preferências também elas diferentes e muitas outras variáveis, mas também compreender o que é que a organização já tem, que tipo de iniciativas é que já fez, funcionou ou não funcionou, qual é a taxa de rotação, para perceber as razões pela qual essa taxa de rotação existe e tentar identificar quais é que são os indicadores de negócio que podem ter uma ligação com este plano estratégico de bem-estar e felicidade, nomeadamente a satisfação dos clientes. Se determinadas iniciativas estão a ter um impacto positivo, por exemplo, na satisfação do cliente, então vale a pena fazer esse investimento. O segundo, portanto, primeiro patamar, medir. O segundo patamar, um plano. O plano aí com os tais 3 patamares do prazer, da paixão e do propósito. Em linha com aquilo que for diagnosticado e com aquilo que for a capacidade financeira da empresa. Depois implementar, naturalmente que
deve existir um responsável pela implementação, mas tu falaste nos embaixadores, não é? Os mobilizadores, quem influencia, que são pessoas que já naturalmente podem ajudar a organização a colocar em prática estas iniciativas, às vezes sem grande esforço, porque já elas queriam fazer de qualquer maneira, só precisa é que se lhe dê alguma liberdade para o fazer. E, finalmente, a monitorização, para perceber se está a funcionar, se não está a funcionar, se vale a pena o investimento, se está a ter retorno, quer para aquilo que é o bem-estar e o compromisso das pessoas, quando estão felizes, fazem mais, melhor e durante mais tempo, mas também impacto nos resultados, que no final do dia é também para isso que as organizações servem, para gerar lucro, resultados e distribuí-lo pela organização e, naturalmente, também para o acionista. Isto foi o que capturei da nossa conversa até agora. Queres complementar alguma coisa? Sim, ia só complementar, porque esse resumo está excelente, que muitas vezes existe a ideia que isto estamos a falar que não se aplica, se calhar, a uma pequena e média empresa devido ao valor que pode estar por trás de um plano de... Mas não, muitas destas iniciativas são iniciativas que nem têm valor, podem ser feitas, não têm valor financeiro, portanto, isso também é importante. Nós temos é que investir efetivamente no bem-estar e na felicidade dos nossos colaboradores, porque colaboradores felizes, acima de tudo, são mais produtivos, tem a questão da fidelização, como disseste muito bem, e há aquela questão também, portanto, há menos absentismo, há menos rotação de pessoas, e isto no final vai trazer resultado ao negócio da empresa. É isso que se tem que ter a consciência, que isto traz resultados e que é possível fazer, não depende da dimensão, mas nas pequenas e médias empresas justifica-se muito ter, pelas questões conforme resumiste. Aliás, deixa-me reforçar esta tua ideia da questão da rotação. Muitas vezes, quer dizer, há empresas que têm uma estratégia de rotação que é saudável também, mas negligenciamos o custo de integração das pessoas e de formação para poderem estar a ser realmente produtivas. E às vezes demora 6 meses, 1 ano. E isso é um investimento do empresário e de outras pessoas dentro da organização muitíssimo grande. Se a pessoa estiver feliz e estiver produtiva, porquê negligenciar essa pessoa? Portanto, se pudermos proporcionar estas diferentes dimensões, tais patamares, que a pessoa se sente realizada profissionalmente, paixão, sente que existe significado de ir todos os dias trabalhar, pode fazer o extra, não é? Portanto, mesmo que muitas vezes, quando as pessoas estão comprometidas, fazem mais do que aquilo que lhes é pedido, acrescentando mais valor à organização, é um investimento que de facto vale a pena. Não necessariamente financeiro, como tu disseste, é mais de tempo, mas com um retorno potencialmente muito, muito importante. Paula, muitíssimo obrigado pela tua participação. Uma vez mais, obrigado pela generosidade de partilhares não só estas ideias, mas também seres mentora do Voice Leadership, e até breve. Muito obrigada, eu também agradeço. Obrigada.